Aleluia. Guardar o pessoal, né, para ver se começa a chegar, para ver como é que tá o som aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom? Shalom, shalom, shalom. Glória a Deus. Eu estou sem áudio, mas acho que tá bom. Coloca aí nos comentários se está saindo bem a minha voz aí, em nome de Jesus. E compartilhe essa live que nós vamos estar agora. Amém? Está dando para ouvir bem a minha voz? Glória a Deus, aleluia. Tá bom, ótimo. A Verônica está compartilhando, diz que está ótimo. Boa noite, queridos e amados irmãos. A graça e a paz. Não esqueça, pega o teu copo com água no nome de Jesus, amém? Pega o seu copo com água aí, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos, no final dessa live, nós vamos estar consagrando a água em nome de Jesus, tá? E aí vocês vão reproduzindo aí, quando for entrando eu vou sempre alertando. Daqui a pouco a gente vai levar uma palavra, né, para os nossos corações. Eu quero agradecer, porque o nosso culto hoje, ele foi pela paz da manhã. Que benção, querido, que benção. Eu creio que no futuro, bem próximo, nós vamos estar realizando o culto pela paz da manhã e um pela paz da noite, nesse horário. Algo deu errado. Voltou aqui. Deu um probleminha aqui, mas já voltou, já, em nome de Jesus, tá? Então, eu acredito que em breve nós vamos estar realizando já o culto pela paz da manhã e pela paz da noite, como eu falei para vocês. É muito bom o culto pela paz da manhã. Você vai em jejum ali para adorar o Senhor, né, no amanhecer, como estava aquele louvor hoje, adorarei, né? E ali diz que de manhã cedo o servo do Senhor, o ungido do Senhor, a serva do Senhor já está adorando, acordando cedo e adorando a Deus, a esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Então nós fomos hoje para lá e começamos a adorar o Senhor, uma palavra muito boa em nome de Jesus, através do pastor Jair. Essa live está aí, né? A live da manhã, você mais tarde, você pode compartilhar ela e pode também estar divulgando, né? Comentando também. Chegando aí Isaías, seja bem-vindo, né? Apóstolo Alene, Verônica, deve ter outras pessoas aí, só estou vendo esses três aí. Mas vai divulgando, vai, em nome de Jesus também, vocês vão compartilhando essa live, vamos compartilhando. Eu vou até aproveitar aqui também e vou compartilhar nos meus grupos, né? Vou compartilhar no meus grupos aqui também. Então vamos compartilhar aí. Nós já temos aí mais de 6 pessoas. Eu quero trazer hoje uma palavra e eu quero que vocês entendam essa palavra que eu vou trazer. É sobre oração. E eu vou falar hoje quando Deus não responde a oração. Opa, peraí ainda, apóstolo. Deus não responde a oração? Tem situações que Deus não responde a situação, querido. A oração. Tem situações e tem tipo de pessoas que Deus não responde e não ouve as orações dessas pessoas. Eu quero hoje, rapidamente, vai ser uma reflexão rápida, uma reflexão muito boa hoje, em nome de Jesus, porque o portal está aberto e esse é o momento teu com Deus, de você pedir ao Senhor, pedir ao Eterno, né? Pedir ao Eterno, nessa noite, agora, pedir a Ele as bênçãos dEle sobre a tua vida, que a gente venha ter um ano, 5.700, né?
728, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, próspero em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente venha ter esse ano próspero, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Então, em nome do Eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Então, hoje nós vamos tratar sobre quando Deus não responde a oração e não ouve as orações. Deus também, Ele não ouve, querido. Eu vou falar aqui alguns passos com relação a isso também, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou compartilhar aqui, tem algumas pessoas do nosso grupo aqui, tem algumas pessoas, e aí nós vamos compartilhar. Se você puder também fazer isso, compartilhar essa live agora, você que está em casa, você que está aí com a sua esposa, em nome de Jesus, nos nossos grupos também, vai compartilhando nos nossos grupos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, querido, a palavra de Deus, é muito bom a gente compartilhar a palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês também que essa live ela vai estar retornando agora e ela vai permanecer. Então, a partir de amanhã, às 11 horas, às 23 horas, né, às 11 horas da noite, nós vamos estar trazendo essa palavra de Deus, né, palavra de Deus para as nossas vidas, tá? E aí nós vamos fazer aquele mesmo formato, aqueles pastores, né, e os servos de Deus que quiserem também participar junto comigo, nós vamos dividir a tela, tá? Volta aquele projeto. A gente tem que pregar a palavra de Deus, porque, querido, eu vou ser sincero com você, as coisas estão muito difíceis nos dias de hoje, tá? Então, a gente tem que, em nome de Jesus, estar buscando sempre o Senhor. Nós temos que estar no altar do Senhor, a nossa vida, no altar de Deus. Então, nós precisamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estar com a nossa vida íntegra no altar do Senhor. Então, em nome de Jesus, em nome do Eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente continue em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando o Eterno, buscando o nosso Pai, buscando o Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Então, amado, em nome de Jesus, nessa noite eu quero trazer uma reflexão para o meu e para a tua vida, tá? E não se esqueça, no final nós vamos estar orando, pega o seu copo com água, nós vamos consagrar a água, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos estar consagrando a água e Deus vai realizar um tanto milagre que você precisa. Então a palavra de vida está no ar e eu quero trazer uma reflexão no livro de Lucas, no capítulo de número 18, aonde Jesus está falando de uma parábola ali com relação ao fariseu e o publicano, tá? E o termo, e hoje, o tema dessa mensagem é quando Deus não responde a oração. Quando Deus não responde a sua oração, ou a minha, ou de qualquer pessoa, quando Ele não responde. Agora, olha, presta atenção. Lucas capítulo 18, verso de número 9. A palavra de Deus vai falar: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo, e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo, 2 homens subiram foram à sinagoga, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, querido? Então nós temos aqui uma parábola do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma parábola, aonde vai falar de uma oração de 2 homens, um fariseu e um publicano. Jesus, quando ele dirige essa parábola
parábola fariseu que se considerava justo e desprezava os outros, presta atenção o que acontece no versículo de número 9. Ele diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezava os outros. Tá? Essa história é a história de dois homens, duas orações e dois resultados totalmente diferentes, querido. Totalmente diferentes. Ambos os homens, eles foram ao mesmo templo, no mesmo dia, na mesma hora, né? Eles estavam lá. E qual era o propósito desses dois homens, tanto do fariseu como do publicano? Orar. Eles foram orar. Só que o resultado, querido, foi totalmente diferente. Deus ouviu a oração do publicano, mas ele não respondeu à oração do fariseu. Não, ele não respondeu. E aqui, nesse texto, nós tiramos algumas lições para a nossa vida nessa noite. A primeira lição que eu tiro é o seguinte: a oração do fariseu foi apenas um discurso retórico para exaltar as próprias virtudes. Ele estava se exaltando, o fariseu, querido. Ele estava se exaltando. Ele estava se exaltando ali. Olha o versículo 11 e o versículo 12 de Lucas, capítulo 18. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Então presta atenção. Orar, querido, não é proferir fórmulas bonitas, não é irregadas de lágrimas, não é, querido. Não é se exaltar, nem proclamar as próprias virtudes. Isso não é oração, isso é exaltação. Não é, isso não é oração. O fariseu não orou, ele fez um discurso, querido. E isso que nós vemos em muitos locais. Pessoas discursando com a eloquência, dizendo que estão orando. Às vezes na esquina, né? Falando alto, se exaltando, como o fariseu aqui, né? Ele diz que ele se pôs em pé e ele orava, né? A Bíblia vai dizer que ele orava de si para si mesmo. Não é assim. Foi um discurso de autopromoção, querido. Não foi um discurso, não foi uma oração para que Deus recebesse. Ele fez um discurso de autopromoção da pessoa dele, ele está se exaltando. Sabe, ele está dizendo aqui: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens. Nós não devemos orar assim. Ele estava fazendo comparação com outras pessoas. Como é que você vai chegar diante de Deus para orar e você vai estar se exaltando, falando das pessoas? Não é assim. Não sou como os roubadores, não sou injusto, não sou adúltero, não sou como esse publicano que está aqui ao teu lado. Aí ele falou: eu jejuo 2 vezes. Eu disse: quem é que está interessado se tu jejua 2 ou 3 vezes? Esse jejum é você e Deus. É você e o Senhor, é você e Ele. E Ele ainda dá o dízimo de tudo quanto ganha. Isso é exaltação, que ninguém precisa disso de forma nenhuma. Sabe, querido, o orgulho, ele é abominável aos olhos de Deus. A oração desse fariseu foi apenas um discurso retórico para exaltar as próprias virtudes. Não foi oração. Como o pastor Jailson acaba de falar, ele estava apenas se justificando diante de Deus. Nós não precisamos se justificar diante de Deus. Deus já nos conhece. Nós não precisamos. Deus está todo dia conosco. Lá do céu ele vê tudo que você faz.
aonde você está agora, o que você está fazendo. Se você tentar se esconder debaixo de uma ponte, lá ele está. Se você for para dentro de um buraco, lá ele está. Então não adianta se justificar. Deus te conhece. Deus te conhece. E quando você vai na presença dele, você não precisa fazer uma autopromoção. Vá se quebrantando. Vá de coração aberto. Vá. Seja sincero, seja honesto, seja leal. Não se exalte, não se promova de forma nenhuma. A segunda coisa que eu vejo nesse texto está no versículo de número 11, que nós já lemos. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúltero, nem ainda como este publicano. A oração não se dirige a Deus. Querido, a oração aqui era voltada para a exaltação de si mesmo, como o próprio pastor colocou aí, era uma justificativa. A pessoa, ele estava tentando se justificar diante de Deus. Nós não precisamos fazer isso, justificar. Não é, querido? Aqui, ele estava se dirigindo à plateia daquele templo, e Deus estava sendo um trampolim. Ele estava querendo aparecer, ele estava de pé lá na sinagoga, lá no templo, e orando alto para as pessoas verem, que eloquência, se exaltando. E Deus estava sendo apenas um trampolim para que ele alcançasse notoriedade pública e admiração. Isso tem muito nos tempos de hoje. Não precisa disso. A oração, ela é uma intimidade sua com Deus. A oração é um momento seu com Deus. Não precisa disso. As pessoas não precisam estar sabendo que está orando. Esse momento teu com Deus, e você está se quebrantando na presença do Todo-Poderoso ali. Aonde você esteja, ou no teu quarto, ou numa esquina, ou na rua, mas procura, aonde você estiver, fazer isso verdadeiramente, de coração, você e Deus. Não precisa se exaltar, não precisa de admiração pública, não precisa, querido. Não use Deus como um trampolim. Oh Deus, eu não sou como esses adúlteros. Oh Deus, eu dizimo, eu sou fiel, eu jejuo 2 vezes na semana. Não, querido. Você conhece o homem de Deus é pela sua simplicidade, pela sua mansidão, pelo seu caráter e pelo testemunho que ele dá, não dele, mas o testemunho que ele dá de Deus. E qual é o testemunho de Deus? Ele era um homem simples, não foi orgulhoso, não tinha um eu dentro dele. Deus é Deus. E nós temos que dar testemunho de Deus, não de nós. Nós não temos nada que dar para os outros. Mas nós temos que ter o Deus Todo-Poderoso. E Ele, nós podemos dar o testemunho dEle. Sabe, querido, essa oração foi dirigida às profundezas da sua própria vaidade, desse fariseu. Foi. A terceira coisa que eu tiro desse texto: a oração estava fora dos princípios de Deus. Olha o versículo de número 9 ao 12, né? Vamos ler aqui. Propôs também esta parábola com alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava assim para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, injusto e adúltero, nem ainda como esse publicano. Bem, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Sabe por quê que a oração foi rejeitada? Pela altivez diante de Deus e do próximo. Ele escolheu o fariseu. Sabe o que foi que ele escolheu? Palavra que enfocava sua virtude e tornaram desprezível o próximo. Ele entrou no santuário sem amor no coração,
pelo próximo e por isso sem amor por Deus. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. Nós temos que ter muito cuidado. Sabe, querido, é uma das coisas hoje que eu mudei muito, e uma das coisas que tem alguns que estão comigo sabem disso. Uma das coisas que tem crescido muito nesses últimos meses é a nossa escola dos profetas, todas as terças-feiras, 19 horas. Ali naquele local, nós iniciamos falando, alguns meses atrás, sabe o que? Sobre oração. Nós falamos sobre oração. Nós falamos ali naquele local sobre o Espírito Santo. Nós falamos naquele local também, nós falamos sobre libertação. E ao falar, os pastores que passaram por ali, que estavam ali também, como também teve uma pregação muito boa, o que é ser servo. Isso aí vai trabalhando e vai caindo as escamas e a gente começa a enxergar de uma outra forma. Hoje, as nossas orações ela é totalmente diferente, ela muda. Porque nós entendemos que não é de qualquer jeito que tu vai chegar na presença de Deus. Deus, ele é organizado, querido. E eu vou mostrar aqui para vocês, depois, 7 situações que Deus não recebe a oração. Mas não recebe, a pessoa está pensando que está recebendo. Mas não recebe. Quer dizer que Deus não recebe? Deus não recebe, querido. Você já começa a ver por aqui pelo fariseu, né? Essa oração do fariseu, ela estava fora dos princípios de Deus. Estava fora dos princípios de Deus. Ele queria, mas era uma exaltação. Ele queria, era um púlpito. Ele queria era aparecer naquela sinagoga, naquele local. Ele queria era isso. Se exaltar, para dizer que dizimava, né? Que era um homem que jejuava, e nós temos muito isso por aí. Mas não seja como fariseu de forma nenhuma. Olha, a quarta coisa que eu vejo desse texto de Lucas capítulo 18, está no verso de número 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é o Senhor que está falando. Ele estava se referindo ao versículo de número 13, onde ele diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele estava se humilhando diante de Deus, ele não estava se exaltando diante daquela congregação, ele não estava se exaltando diante dos homens de forma nenhuma, mas ele estava ali caladinho, batendo no peito: Senhor, olha para mim, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de milagre, Senhor, eu preciso disso e daquilo, mas era uma intimidade ali, só ele, o publicano e Deus. É isso que nós temos que fazer nas nossas orações. Nós temos que buscar o Senhor. Nós não precisamos aparecer para ninguém, para a plateia. O que isso vai significar? Vai adiantar alguma coisa? De forma nenhuma. Então o Senhor fala aqui na palavra: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem? O publicano, e não aquele, quem? O fariseu, porque todo que se exalta, quem? O fariseu, será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, o publicano. A oração, a quarta coisa, a oração não se baseava na misericórdia de Deus, mas na confiança própria. Ele orava não para se quebrantar, o fariseu, mas para se exaltar. Tem muito disso, querido, nas igrejas. A sua oração do fariseu não era a graça de Deus, não era. Não estava baseado na graça de Deus, estava na sua exaltação. Ele queria aparecer.
Agora, pelo outro lado, o publicano, sabe por que foi aceita a oração dele? Porque foi uma oração genuína, conforme o versículo 13 e 14. Algo deu errado. Entendeu? Aqui a Colar está dando aqui um probleminha, mas retorna em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você, querido? A tua oração tem que ser genuína, senão Deus não responde. E eu vou mostrar agora, já, questão de um minutinho, 7 orações, 7 pessoas, aliás, que Deus não responde a oração. E para completar, nem ouve. O publicano, ele se apresentou com um caráter misericordioso, por isso que ele alcançou a graça de Deus, por isso que Deus ouviu. Você quer que Deus ouça a tua oração? Então, quando você se apresentar diante de Deus, em nome de Jesus, quando você se apresentar, entre com um caráter de misericórdia na presença de Deus. Entre com esse caráter de misericórdia na presença de Deus. Ele não foi pessoal, ele não falou a respeito do seu próximo, mas de si mesmo. Ele não ficou apontando o dedo na oração para o seu próximo, ele falou dele mesmo. Olha o que ele diz: o publicano, estando de pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Meu Deus. Ele foi humilde diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso, querido. Ele não se exaltou. Ele não falou que dizimava, ele não falou que jejuava 2 vezes na semana. Senhor, se o Senhor está comigo, um pecador, olha para mim, veja a minha situação. Eu acho que esse homem estava ali, né? Murmurando ali, bem baixinho, né? Não é murmurar de falar mal de jeito nenhum. Aquelas palavras que não saíam como é o outro, com aquela eloquência, para que todo mundo ouvisse, visse ele. Não. Ele reconheceu a sua situação de pecador e ele confessou para o Senhor. Ele reconheceu. Sabe, querido, brotou nesse homem um coração aquebrantado. Deus nos quer um coração aquebrantado na presença dele. Um coração humilde, e é isso que Deus quer. E ele suplicou a misericórdia do Eterno, do nosso Deus, querido. Ele suplicou. Sabe, querido, não há espaço para soberba diante de Deus. Não há espaço do eu diante de Deus. Não há espaço para isso de forma nenhuma, querido. Não sai dessa. Seja humilde na presença de Deus, Ele é Deus. Nós somos criatura dEle. Ele é Deus. Ele é Deus eterno, Ele está no céu. Ele está no céu e de lá Ele olha para nós. E a misericórdia dEle nos alcança, a graça dEle nos alcança. E está te alcançando aí na tua casa, onde você estiver nesse momento. Não importa onde você estiver, dentro do templo ou fora do templo, busca o Senhor. A palavra de Deus diz lá em Isaías: buscai o Senhor enquanto há tempo. Busca o Senhor enquanto há tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer nessa segunda-feira, ou aliás, nem nesse domingo agora, que nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu te garanto uma coisa: esteja na presença de Deus, como um verdadeiro homem, como uma verdadeira mulher. Simples, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, aquele que se humilha será exaltado. Mas não é você se humilhar para homens ou mulher, não. É você se humilhar para Deus. Você tem que entender isso. É Ele que vai te exaltar. É Ele que vai te levantar. É o nosso Deus.
com a potente mão dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É ele. É ele. Então, querido, quando Deus não responde a oração, Deus respondeu a oração aqui do publicano, mas não respondeu a oração do fariseu, que estava na sinagoga, em pé, falando alto, para aparecer, e humilhando o publicano que estava lá, aquele coitadinho, dizendo que jejuava 2 vezes por semana, devolvia o dízimo, não era adúltero, né? Não falava de ninguém, não se envolvia em briga, essa coisa se exaltando, falando para todo mundo ouvir. Mas ele esqueceu que ele tinha que falar para o Papai do Céu. Não precisava se exaltar, sabe? Não precisava, porque todo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Amém, querido? E aí aqui eu quero entrar na segunda parte dessa meditação, que é com relação a 7 tipos de pessoas que Deus não responde e não ouve as orações. Amém? A primeira coisa que Deus não responde é o incrédulo. Vocês se lembram a passagem quando Jairo estava com a sua filha enferma, doente, e Jesus estava do outro lado, né, do mar. Quando ele chega na praia, Jairo estava ali, se prostra, leva para a casa dele, e quando chega, tinha aquele alarido, várias pessoas ali, né, estava cheio, pessoal ali, muita gente chorando, planteando, aquela coisa toda. Jesus disse mesmo assim, chamou só Pedro, Tiago e João, ele, o pai e a mãe da menina entraram, porque tinha muito curiosos. E antes de chegar lá, o servo dele, de Jairo, disse, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta, deixa ele ir, né, fazer a obra em outro local. Mas Jesus não, ela só dorme. E só aconteceu o milagre ali, porque não tinha aquela multidão lá no quarto da menina. Aonde tem a incredulidade, querido, eu quero te dizer uma coisa, não ore, porque não vai funcionar a oração. Se você for orar por um doente, por uma pessoa que estiver enferma, a primeira coisa que você tem que trabalhar é a fé dessa pessoa que está naquele leito de doença. Se você trabalhar e você ver que ela tem fé, sabe o que é que vai acontecer? As pessoas que estiverem ao redor, ali, se tiver 1, 2 ou mais, se tiver alguém duvidando, mande sair. Não ore, porque a incredulidade, ela atrapalha o agir de Deus. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 1, verso 45. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor. Eu vou voltar aqui a repetir, porque está dando um corte, mas eu já sei porque eu estou usando o celular aqui, ele está dando um cortezinho. Alguma coisa não saiu como previsto. Por favor, tente mais uma vez. Aí está entrando aqui o Google aqui, mas está me atrapalhando, mas então eu vou, a partir de amanhã à noite, eu já vou ajeitar isso, tá? Então, Deuteronômio 1, capítulo 1, verso 45. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhe deu atenção. Sabe o que é que estava falando aqui, querido? Essa passagem foi que Moisés estava lembrando o povo que o Senhor havia prometido, que o levaria à terra prometida. Para onde? Canaã. Aí o que foi que aconteceu ali? Ele mandou o quê? Os espias. Ele mandou os espias, 12. Apenas 2 trouxeram o relatório positivo e 10 negativo. Aí o que foi que aconteceu? Desses 10 que trouxeram o relatório negativo, ali no povo, né, no meio do povo, o povo ficou com medo, porque lá tinha gigante. A terra era boa, deleitosa, né? Os cachos de uva que eles trouxeram eram 2 homens para carregar, mas havia gigante ali, e eles, para conquistar aquela terra, eles teriam que lutar. Não era chegar lá e tomar posse, não, porque existia um outro povo. E aí o que foi que aconteceu? 10 pessoas com relatório negativo, no meio do povo, o pessoal perderam a esperança. Só Josué e Caleb,
que trouxeram um relatório positivo. Então, o que é que acontece, querido? Muitos perderam a confiança em Deus, não acreditando. Então, o que é que acontece aí? A incredulidade entrou nesse meio aí. A incredulidade entrou. Está entendendo? E tudo isso, quando entra a incredulidade, atrapalha o agir de Deus, atrapalha a oração. Então, na hora que você for orar, tira os incrédulos lá. Você ficar aqui, será que vai acontecer? Eu não sei, e um milagre, essa coisa toda. Querido, sai dessa. Sai dessa. Nem ore, não perca tempo não. Eu te digo com toda certeza, você vai gastar saliva, não vai acontecer nada, ainda vai dizer, vê um profeta aqui que ele não tem poder de nada, é só muito blá blá blá. Está entendendo como é que são as coisas? A segunda coisa, a segunda tipo de pessoa que Deus não responde e não ouve essa oração, são pessoas que não se arrependem de seus pecados. Que não se arrepende de seus pecados. Olha o que diz Isaías, capítulo 59. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades, olha a partir daqui, separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. Isaías 59, do 1 ao 3. Está aqui bem claro, querido, não precisa explicar mais. Tá? O braço de Deus não está tão curto para que possa te salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as nossas maldades, os nossos pecados, impedem que Deus haja na nossa vida. Na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus, no tempo do profeta Isaías, no tempo dele. Tá? Por causa disso, por causa do pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. O pecado, ele interrompe as nossas orações, tá? A pessoa que não se arrepende de seu pecado, ele não tem comunhão com Deus. A pessoa que não se arrepende do seu pecado, Deus não ouve de forma nenhuma. E aí, querido, eu quero abrir aqui um parênteses para te dar uma dica, tá? Para você se libertar disso, do pecado. Primeira coisa, é você que tem que se libertar. Não é Deus, não, que vai fazer isso por você. Primeiro você tem que estar arrependido. Eu estou arrependido, eu fiz isso, eu menti, eu me prostituí, eu fiz isso. Eu estou arrependido, arrependida. Primeiro passo, já falei isso. A segunda coisa, o segundo passo, você tem que parar de pecar. Tem que parar, stop, né? O carro quando vai numa avenida, fechou o semáforo, ele não para. É a mesma coisa nós. Nós temos que parar de pecar, nós temos que parar de mentir, nós temos que parar de enganar, nós temos que parar tudo que vai de encontro à palavra, aos mandamentos do Eterno, aos mandamentos de Deus. A terceira coisa, nós temos que confessar os nossos erros, a nossa falha e o pecado. Agora, para quem, apóstolo, que nós vamos confessar? Para Deus. Você vai confessar para Deus teu erro, tá? Você vai confessar para Deus. E a quarta coisa, resolução. O que é isso? Você tem que montar uma estratégia para nunca mais você cometer aquele erro, nunca mais cometer aquele pecado. Você sabia disso? Pois é. 4 coisas: arrependimento, parar de pecar, confessar para Deus e montar uma estratégia para nunca mais você errar. Se você falava de alguém, monta uma estratégia, sai dessa. Se você adulterava, se você mentia, roubava, sai dessa. Sabe, querido, porque a boa confissão, sabe o que é que acontece? Perdoa todos os pecados. A boa confissão. Você está confessando, fazendo uma boa confissão para Deus, Ele te perdoa de todo pecado. Agora, a má confissão, ela acrescenta mais um pecado e acrescenta mais uma mentira, acrescenta mais um demônio na vida da pessoa.
E Deus sabe de tudo isso. A boa confissão, ela expulsa demônio. Mas a má confissão, ela acrescenta demônio na vida da pessoa. Você sabia disso? Pois é. Então, presta atenção aqui. A pessoa que não se arrepende de seus pecados, Isaías está falando aqui. Deus não ouve a oração dessa pessoa. Mas não perde nem tempo, querido. A terceira, né? São 7, terceira, rapidinho. A pessoa que ignora o que Deus diz. A pessoa que ignora o que Deus diz. Provérbio 1, 28, 31. Olha o que diz. Provérbio 1, do 28 ao 31. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Presta atenção. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Meu Deus! Meu Deus! Nessa passagem, o rei Salomão, ele está declarando que Deus não responderá às orações de todos que ignoram os seus conselhos. Cuidado, muito cuidado. As pessoas estão desprezando a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, e não tem mais o temor no coração. Estão pecando, estão fazendo as coisas tudo errada, não consulta a Deus. O que foi que Josafá fez quando aquelas 3 nações vinham contra ele? A Bíblia diz que ele consultou o Senhor e Deus deu todo o livramento para aquele homem, disse o que ele tinha que fazer. Tem muita gente que está nem aí, que ele está dentro da igreja, mas continua fazendo as coisas tudo errado. Ali estão ali os pastores, os apóstolos, os missionários, ali os conselheiros, tudo ali pregando a palavra, orientando o povo, e o povo ainda está errando, o povo ainda está pecando. Então estão ignorando o que Deus está falando, estão ignorando o que Deus está dizendo. Nós não podemos ser assim, querido. Nós não podemos de forma nenhuma. Nós nunca vamos ter as nossas orações atendidas. Não vamos, de forma nenhuma, vamos ter as nossas orações atendidas por Deus. Sabe? Nós temos que voltar os nossos ouvidos, nós temos que voltar o nosso coração para as coisas do Senhor, para as coisas de Deus. Será que é difícil? Será que eu vou ter que desenhar isso? Nós já estamos falando há anos e anos, orientando anos e anos o povo, e o povo continua fazendo as coisas erradas. Continua fazendo o que não era preciso. Eu estava conversando hoje com a minha esposa, Deus não proíbe de você viajar, de você ir para a praia, de você se divertir. Mas para esses cantos, quando você for, leva o Espírito Santo junto contigo, verdadeiramente. Não é verdade? Deus não te proíbe de nada, de forma nenhuma. A quarta coisa, né, em nome de Jesus, a quarta coisa, que tipo de pessoas que Deus não responde, que não ouve a oração? As pessoas que não ajudam o próximo. Eita! As pessoas que não ajudam o próximo. Provérbio, capítulo 21, verso de número 13. Vamos lá. O rei Salomão nos traz outra lição aqui, ó, muito importante, olha só, sobre a oração, ó. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Presta atenção, né? Provérbio, capítulo 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. De quem que não terá resposta? Minha? Não terá resposta de Deus. Se você não gosta de se envolver com as pessoas, né, e nunca tem tempo para estender a mão a alguém necessitado, pode ter certeza de que as suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar dos cultos, cantar louvores e tudo mais, participar de intercessão, de círculo de oração, mas se não for capaz de ajudar aquele que precisa de ajuda, seja material, emocional ou espiritual, Deus fará o mesmo com você. Está aqui na palavra. Será que eu vou ter que desenhar?
Eu acho que não. Eu sei que do outro lado aí tem homens e mulheres que vão compartilhar essa live, que é importante para que as pessoas entendam isso. Ele vai fazer o mesmo com você. Tá? Ajude. Olha o que diz em Mateus, capítulo 25, 42 a 46. Eu tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desse mais pequenino, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Querido, está aqui um texto bíblico. Tu sabe qual é o maior problema nosso? É que a gente tem preguiça de ler. Está tudo aqui. Se você ler, não precisa mais. O Espírito Santo vai abrindo. O Espírito Santo vai iluminando a tua mente. Está tudo aqui, querido. Não precisa você fantasiar, plantar bananeira, pular, saltar. Só ler o texto bíblico. Deus está falando: eu tive fome e vocês não me deram de comer. E no final ele diz: porque perguntaram aqui os seus discípulos, perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede? Aí Jesus disse: tu deixou de ajudar aquele que estava na sarjeta, tu deixou de ajudar, dar 1 quilo de arroz ou de farinha para o teu vizinho que não tinha nem o que comer naquele dia. É isso que está se referindo. Está difícil para todo mundo hoje, querido. Nós sabemos disso. Mas o que você puder amenizar, ameniza. Aqui na minha casa, se for dar tudo que passa aqui pedindo, não dá. Vai o meu mantimento e vai meu dinheiro, tudo, não dá, né? Mas você sente quem é que você deve ajudar. Não estou dizendo que você, a partir de hoje ou amanhã, você vai começar agora a abrir a tua despensa, quem for passando aí vai dando. Tu não vai aguentar, querido. Você tem que alimentar o teu povo, tem que alimentar a tua família. Mas você sente. Você ajuda um aqui, para 3 tu diz não, mas lá na frente esses 3, vai ter um desses 3 que vai ser abençoado, e assim vai. Deus sabe. Deus está vendo. Não precisa você falar. Não precisa. Amém, querido? Então, a pessoa que não ajuda o próximo, que não está preocupado com o próximo, Deus não escuta as orações. Não. De forma nenhuma, Deus não escuta as orações. A quinta, são 7 para a gente ir terminando, A pessoa que não ora, não honra, aliás, a pessoa que não honra seu cônjuge. Isso é muito forte, tá? A pessoa que não honra seu cônjuge. 1 Pedro 3,7. Olha o que o apóstolo Pedro disse. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meu Deus! Tem um monte de brucutu aí, maltratando as mulheres. Aí depois vai lá na igreja. Aí vai lá para o quarto, vai não sei para onde orar. Deus não ouve as tuas orações não, querido. Deus não ouve. A palavra está bem fácil aqui. Nessa passagem, Pedro fala a respeito da importância de o casal viver em harmonia no lar. Se não tiver harmonia no lar, não adianta, está perdendo tempo orando. Aquela casa está entregue às trevas. Não tem a luz, está prevalecendo o outro lado. Não adianta. E por mais que nesse versículo ele esteja falando aos maridos, a mensagem vale para os dois, viu? Vale também para a mulher. Vale também. Se eles viverem bem, Deus ouvirá as suas orações e atenderá.
segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. Mas se o marido ou mulher vive desrespeitando, se humilhando, se vive em briga, Deus de forma nenhuma vai ouvir as suas orações. Mas se você viver respeitando seu esposo, a sua esposa, eu quero te dizer o seguinte: Deus vai ouvir as tuas orações. Um casamento alicerçado, um casamento no altar de Deus, Deus ouve a tua oração. Uma casa em paz, uma casa alegre, Deus vai ouvir a sua oração. Isso é a importância do casamento também. Quer que Deus ouça as suas orações? Estejam com o teu lar na presença de Deus, íntegro, em nome de Jesus. A sexta e penúltima, a pessoa hipócrita. Deus não ouve a oração dessas pessoas. Isaías, veja só, capítulo 1, verso do 11 ao 15. Olha o que diz a palavra. Para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. E aqui iniquidade, sabe o que é iniquidade? Segundo a Bíblia, o que é uma pessoa iníqua, né? É um indivíduo que já está acostumado a pecar. Já se tornou um bichinho de estimação, o pecado. Ele não está mais dando nem importância se fala ou não fale, tá? O pecado já enraizou nele, certo? E não está mais nem preocupado com a vergonha de cometê-lo ou não. Está entendendo? Não está nem aí. Não está nem aí. Então Isaías ele vai falando assim: pare de trazer ofertas inúteis, o incêndio de vocês é repugnante para mim, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, cheias de pecado, cheias de falsidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas, e eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não as escutareis, as suas mãos estão cheias de sangue. Meu Deus, pessoas hipócritas, Deus não ouve as suas orações. Então lá, aquela coisa toda, né? Sabe, querido? Os israelitas levavam uma vida cheia de idolatria, desobediência, rebeldia. E para que recebesse o perdão de Deus, ele matava animais, fazia sacrifício, queimava incenso e dava grande festa. Porém, eles não abandonavam a sua vida de pecado. Não adianta. Quem não abandonar o pecado, Deus não ouve a oração. Você tem que ficar livre do pecado. Deus não escuta a oração do pecador. Não adianta. Não adianta. O Senhor, então, se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas, rejeitou suas ofertas e diz que não viria suas orações, mesmo que ela fosse multiplicada, mesmo que tivesse um monte de pessoas ali, mas estava em pecado. Então, aquela pessoa que está em pecado, o iníquo, que já tem um pecado como normal na vida dele, Deus não ouve. Está entendendo? Não ouve. É assim. Naquele tempo, Deus continua ignorando os hipócritas, querido. E hoje, Ele não atende aqueles que se dizem cristãos, mas que na verdade são apenas religiosos, que vivem de aparência, que oram em voz alta e fazem caridade apenas para impressionar os outros. Não adianta, a mesma coisa. Até o pastor Jair estava falando aí sobre caridade, sobre você ajudar o próximo. Ajude. Mas que não veja, né? Mas que não veja, não precisa falar nas esquinas, não precisa comentar,
Não precisa, querido, não precisa, em voz alta, não precisa. São pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não se aplicam em suas vidas. Tem pessoas que não vivem isso. Não vivem. Entenda, compreenda isso, em nome de Jesus. E o último tipo de pessoa que Deus não responde e não ouve as orações são as pessoas egoístas. Tiago, capítulo 4, verso de número 2 a 3. O apóstolo Tiago ele vai dizer: vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter os que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pede. Quando pede, não recebe, pois pede por motivo errado para gastar em seus prazeres. Muitas vezes as nossas orações, querido, não são atendidas por Deus e nós ficamos frustrados sem entender o motivo. Sabe por quê? Dele não ter nos respondido. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes o Senhor permanece em silêncio porque agimos de forma egoísta e pedimos coisas que são boas apenas aos nossos olhos, mas que fogem da vontade dele para as nossas vidas. Mas sabe o que é que eu entendo aqui? É porque a pessoa não está alinhada a Deus. Porque quando você está alinhado a Deus, o teu espírito, com o espírito do Senhor... Novamente. Algo deu errado. É porque está caindo de vez em quando aqui, mas eu já sei por quê. Tá? Eu estou gostando de ver aí os comentários aí do Elivan, do Jailson. É isso aí, essa live é para isso aí, tá? Além de você estar escutando aqui, vocês vão aí. A partir de amanhã eu vou montar uma agendazinha depois, aí nós vamos fazer, né, aquela live que nós vamos compartilhando em nome de Jesus, tá? Talvez a gente comece até ela 10 horas da noite, para não ficar muito tarde, porque no outro dia o pessoal tem que trabalhar das 10 até 11 horas. Alguns pediram para mim, tá? Aí eu acho que vai ser esse horário, das 22 horas até 23 horas, né? Depois a gente vai dormir, porque aí fica muito tarde. Então o que eu estava falando aqui, queridos, eu estava falando para vocês aqui, sabe, às vezes a gente pede muita coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Então é muito importante que o Espírito Santo, junto com o nosso Espírito, em acordo, que as nossas orações sejam ouvidas, nossas orações, nossos pedidos, o Senhor atenda. Porque a palavra de Deus é muito clara, a gente pede, né? Nós não sabemos pedir. E quando a gente pede, nós não recebemos, pois pede sempre por motivo errado, para gastar em seus prazeres. Deus, Ele te conhece. Deus, Ele me conhece. Amém? Sabe, querido, quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou nos dê algo que queremos muito, nós estamos enxergando ao Senhor de uma maneira superficial, como se Ele existisse apenas para nos atender. Isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Então, quando você for orar, faça como Jesus fez no Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado, e abra o seu coração ao Senhor, falando dos seus desejos, mas coloque a decisão final sobre o assunto nas mãos de Deus. Entendeu? Segredo? Presta atenção aqui, ó. Quando você for orar, faça como Jesus fez no Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado. Abra o seu coração ao Senhor, falando dos seus desejos, mas coloque a decisão final sobre o assunto nas mãos de Deus. Amém? Sabe por quê, querido? Ninguém melhor do que Deus para saber o que é bom para a sua vida. Só Ele sabe. Por mais que vá contra a sua vontade, entenda que há um propósito para tudo o que acontece aqui nessa terra, em nome de Jesus. 7 tipos de orações que Deus não responde e não ouve. Incredulidade, a pessoa que não se arrepende de seus pecados, a pessoa que ignora o que Deus diz, a pessoa que
a pessoa que não ajuda o próximo, pessoa que não honra seu cônjuge, a pessoa hipócrita e a pessoa egoísta. Claro que eu estou aqui na frente de homens e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, teólogos, que vão encontrar a oitava, a nona, a décima, né? Porque a nossa Bíblia, ela é rica, né? Ela é inspirada em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. E você que está com a gente, estou vendo ali algumas carinhas que são da escola dos profetas, terça-feira, 19 horas, tá? Não falte, por favor. Professora nova, para dar aí uma sequência de 3 terça-feiras para nós, tá? Nós estamos falando sobre o ministério profético em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre ele, sobre o ministério profético em nome de Jesus. Amém, querido? A você que está conosco, que ficou conosco nessa 1 hora de live, pega o teu copo com água, em nome de Jesus, tá? Dá um tempinho aí para você pegar o teu copo com água, que nós vamos consagrar em nome do Eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Elivan diz que já pegou, parece que foi um balde, né? Acho que foi isso que ele falou lá no início. Vamos consagrar as águas que estão no bebedouro. Amém. Está falando ali, amém. Socorro. Glória a Deus, pastor Jair, pastora Rai, minha esposa, Verônica, Jander, missionária Dulce. Vamos dando um alô aí, né, porque tem tanta gente. Socorro está lá no ramal do Canil, lá dentro. Não sei se choveu aí, Mike, né? Mas aqui no universitário foi muita água, mas foi rápida, em nome de Jesus. Elivan, né? Estou vendo ali. Parece que é a Rosângela. Tem um monte de gente aí, né? O pessoal estão aí, em nome de Jesus. Tem outras pessoas que estão participando de outra. Compartilharam, aí não dá para me ver, mas estão lá, né? Ó, ela disse que choveu muito. Chuva é bênção, em nome de Jesus, né? Então pega o teu copo com água, que nós vamos consagrar em nome de Jesus. São 19 horas. Ainda vamos estar encerrando a nossa live, tá? Terça-feira, 19 horas, nossa Escola dos Profetas. Culto Passo de Fé, quinta-feira, 19 horas. Domingo às 18 horas, é à noite, tá o culto. E pastor Jailson, mestre Jailson, sabe quem esteve comigo ontem e hoje? O Léo, pastor Léo, né? Quinta-feira ele vai lá na Oráculos, tá? Vai lhe dar um abraço. Olha, Deus é maravilhoso e conhece seus ensinamentos, só nos ajuda, o melhor de cada um de... Glória a Deus, é o Jander, né? Meu Deus, nós temos ali homens e mulheres, né? No segundo módulo nós vamos ter pastoras ali também dando aula ali para nós, em nome de Jesus, e nós aprendendo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E vocês também, futuros mestres da Igreja Apostólica Oráculos de Deus, em nome de Jesus. Você que está lá em Rondônia, você que está aí em Santa Catarina, que Deus abençoe, né? Em nome de Jesus. A Dulce disse, já peguei. Então todos já pegaram água, então vamos orar. Ele foi consagrado, foi pastor, ele foi consagrado, é pastor. A Shelley está aí ao vivo com a gente, Isaías, né? A Verônica, é um monte de gente aí, graças a Deus. Aleluia. Aí, Isaías, Deus é bom, é verdade, meu filho, glória a Deus, né? Em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor. E quarta-feira, né? Nós vamos conversar muito aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E vai ter a nossa live aí, 10 horas da noite, tá? Na quarta. Amém? Glória a Deus. Então pega a tua água, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos consagrar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor. A tua igreja se reúne agora, Pai. Os portais celestiais estão abertos. Eu não sei o que ela necessita, o que ela precisa, mas eu sei do que eu preciso, Senhor, nessa noite. E eu rogo ao Senhor, Pai, eu peço ao Senhor que a tua vontade seja feita na vida desse homem, na vida dessa mulher que está conosco agora, ou que vai assistir essa live mais tarde. Pai amado, Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Senhor que está na eternidade, o Senhor que fez a terra, o Senhor que fez os mares, o Senhor que fez o dia e a noite, o ar que nós respiramos. O Senhor, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez esse ar que nós respiramos, fez a natureza, fez os seres humanos, animais. O Senhor fez tudo, Pai. O Senhor tem o controle das estações do ano. Quando o Senhor quer mandar chuva, o Senhor manda. Quando o Senhor quiser mandar calor, o Senhor manda. O frio, o Senhor tem o controle de tudo. Nessa noite, Senhor, eu te apresento os teus filhos e te apresento, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esse copo com água. Meu Deus, nós não sabemos qual foi a fonte, de onde ela veio, mas abençoa essa fonte, que ela continue a jorrar, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O processo que ela passou para chegar na casa de cada um. Às vezes nem passou por um processo, mas em nome de Jesus chegou na casa dos teus filhos. Senhor, retira toda a impureza da mão humana, até da fonte. E no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, coloca todos os remédios necessários, no nome de Jesus. Pai, eu te apresento na casa dos teus filhos, como hoje de manhã eu fiz, aquela água que está lá naquela caixa d'água, no bebedouro, na geladeira. Faz o mesmo processo, Senhor, em nome de Jesus. E que quando essa pessoa beber dessa água, ela sinta essa água, Pai, entrando, lavando, tirando toda a inflamação, tirando toda a infecção dos nossos corpos físicos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos lava, nos purifica de todo mal, no nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essa pessoa fosse banhar, Pai, que ela abria aquele chuveiro, aquela água começar a cair em cima dela, em nome de Jesus. Vai limpando o seu corpo, se tiver alguma, ó Deus, alguma infecção externa, por onde aquela água for caindo, vai limpando. Tiver alguma enfermidade, em nome de Jesus. Se tiver, Senhor, alguma infecção no corpo, alguma ferida, vai cicatrizar no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa água do bebedouro, ó Deus, nós consagramos, nós abençoamos, que está na geladeira também, em nome de Jesus. Quando essa pessoa beber, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai fazer um milagre. Pai, mas agora está nas nossas mãos essa água. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós consagramos, nós abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, e declaramos, em nome de Jesus, a tua cura, o teu milagre, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, querido, como foi falado sobre oração, nós abrimos isso sobre oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, beba dessa água e seja curado, em nome de Jesus. E se você tem fé, você pega também. E se tiver alguém da tua família doente, leva para ela, coloca numa garrafinha, que o Senhor vai fazer um milagre. Eu profetizo em nome de Jesus. Se alguém lá no teu trabalho está passando por alguma enfermidade, se você for visitar no hospital, essa água que está no teu bebedouro aí, leva. E você vai ver o milagre acontecendo na vida daquela pessoa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beba da água em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Jair colocou aí, 1 Samuel, capítulo 25, verso 10. Para meditar em nome de Jesus. Amém, querido?
Amém, que todos tenham uma noite, acho que foi a Shellis, né, que escreveu, não deu para ver. Amém. Amém. Dulce, tua netinha que passou essa noite, em nome de Jesus, teve um problema de estômago, né? Dá dessa água aí para limpar ela, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Então, amado, que Deus abençoe vocês. Terça-feira, às 19 horas lá no templo, estaremos lá para mais uma aula em nome de Jesus. E amanhã, às 22 horas, tá? Palavra de vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom? Amanhã, às 22 horas, palavra de vida, em nome de Jesus, tá? Vamos estar fazendo isso sempre em nome de Jesus. Só não vai ter na quinta-feira, tá? Não vamos ter na quinta-feira porque é o culto, né? E nem vamos ter no domingo. Mas nos outros dias a gente pode realizar, tá? Nem no domingo, nem na quinta-feira. Nós não vamos ter palavra de vida, porque nós já vamos estar de lá fazendo ao vivo os cultos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês que ficaram conosco. Amamos vocês, tá? Vocês que congregam, você que não congrega. E você que quer conhecer a Igreja Apostólica Oráculo de Deus, fica ali atrás do ginásio do SESI. Quem vem do Manuel Julião, aquela ruazinha, e vai sair ali perto do Espaço A, tá? A Igreja Amarela, Rua Cícero Leão de Paiva, número 322. Tem um nome bem grande lá, ao lado de uma construção do ginásio lá, da academia, fica a Igreja Apostólica Oráculo de Deus. E lá também, em Acrelândia, Pastor Dene, Pastora Helena, tá? Avenida Brasil, e ali no João Eduardo 2, João Eduardo 2, ali na Rua Campo Grande, nós temos uma igreja também, Pastor Soares e Pastora Sônia. E lá no Polo Benfica, nós temos lá também um embriãozinho, né, que está nascendo, Pastor Frank e Pastora Núbia ali em nome de Jesus, tá bom, querido? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, Shalom, Shalom, que Deus proteja, dê uma noite abençoada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom.